Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Álvaro Vieira, Helena Pereira, Sónia Sapage. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 15 de julho, pela hora do almoço, no dia em que o Governo veio admitir ao público e à Rádio Renascença, através do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a reabertura de bares e discotecas fechados há ano e meio. Álvaro, numa altura em que os casos estão a subir, e os internamentos também, temos aqui uma mudança radical de políticas Covid, é evidente. O Reino Unido vai reabrir tudo na próxima semana, incluindo também bares e discotecas, clubes noturnos, apesar da variante Delta estar galopante e a aumentar os casos enormemente lá. Este passo é arriscado? É um passo normal, tendo em conta o avanço da vacinação? Ou então, como o próprio Secretário de Estado diz, é um incentivo à vacinação dos jovens? Pois, eu acho que sim. Eu acho que não acho que seja, de facto, uma mudança radical, por vários motivos. O próprio Secretário de Estado, na entrevista ao público, diz que pretende que seja uma mudança gradual, quando for consensual, e se for consensual, também ressalva que está a falar em nome pessoal, mas é evidente que até pelas responsabilidades especiais que tem na Covid, e nomeadamente em relação à região de Lisboa, que tem responsabilidades especiais e que tem que ser lido como uma opinião do Governo e não apenas pessoal, mas também noto que ele, por exemplo, e já que falavas do caso do Reino Unido, ele recusa-se a apontar, a propor um dia da libertação. É bastante cauteloso em relação a isso, aconselha a esperar-se pela reunião do Infarmed de dia 27. Por isso acho que sim, acho que ele, em relação à reabertura de bares e discotecas, faz sobretudo aquilo que me parece um trade-off inteligente. É preciso, sabe-se como a incidência entre os mais jovens tem aumentado, é preciso controlar festas irregulares, chamemos-lhe assim. Provavelmente a cenoura da possível ida à discoteca ou bar a troco da vacinação e de um comportamento mais responsável, capaz de fazer sentido e resultar. Portanto, não acho que seja uma mudança radical, parece-me que é de facto uma estratégia que faz sentido. Helena, ficaste surpreendida com as palavras do Secretário de Estado, que, como o Álvaro lembrou, é o responsável Covid na área de Lisboa e que é onde se concentram mais casos, de resto? Quer dizer, fiquei surpreendida pela clareza com que ele coloca a questão, porque ele diz mesmo que ele estava tudo muito pensado, não é? Porque ele diz que, como o Álvaro referia há pouco, que pode servir para ser um incentivo para os jovens se vacinarem. Ele diz mesmo que devia entrar em vigor, ou poderia entrar em vigor, quando a vacinação estivesse aberta para os maiores de 18 anos. Atualmente vamos nos 23 anos, portanto será em breve. E realmente enquadra-se naquilo que o Governo tem dito sempre, que é que a estratégia agora é vacinar e tentar atingir mais rapidamente a imunidade de grupo. E eu digo uma coisa, eu percebo até melhor, compreendo mais facilmente a exigência de um certificado de Covid para entrar num bar ou numa discoteca, que é um sítio onde normalmente uma pessoa vai para descontrair, não vai com pressa, ao contrário das vezes quando vais almoçar ou jantar a um restaurante e teres que estar ali a passar na triagem, não sei o quê, portanto percebo perfeitamente que possa ser exigível e acho que faz sentido. E depois há aqui outra coisa que é, nós temos a percepção, ainda não há dados concretos, e a Task Force nós já pedimos esses dados e eles não têm assim, com essa
esses dados finos, mas há a percepção de que à medida que fomos baixando a idade mínima para vacinação, estão a aumentar os casos de faltas a vacinas. E é uma coisa que a Task Force também está atenta e que promete monitorizar. E se assim é, isto realmente, eu acho que é o maior incentivo, diria, se fizermos uma sondagem nos jovens, eu acho que é o maior incentivo realmente é que eles se vacinem rapidamente. Portanto, acho bem. Sónia, achas que a notícia está a ser recebida com alívio pelos empresários do setor? Estamos a falar de um setor parado há ano e meio, que eu não sei como é que ainda sobrevive, sinceramente, apesar das medidas do governo. Tu achas que, apesar desta exigência dos certificados Covid, que a Helena falava, não haverá ainda riscos nesta medida, numa altura em que a variante Delta galopa, não é? Está a galopar? Isso, não sou de facto a melhor pessoa para avaliar uma coisa dessas, porque as próprias autoridades de saúde ainda não disseram nada sobre isso. Acho como a Helena e como o Álvaro, que isto é uma cenourinha para levar os jovens a vacinar-se, e é para isso que ele serve, que este discurso do Secretário de Estado serve. Agora, eu espero é que isto depois não funcione como nos restaurantes, que é preciso certificado para entrar na discoteca à sexta e ao sábado à noite, mas à quinta e à quarta não é preciso. Portanto, esse lado depois de como é que isto vai ser feito é muito importante. Não basta dizer estamos a pensar no assunto e a tirar cá para fora a ideia de que pronto, isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo, portanto aguentem só mais um bocadinho, porque em breve, porque é isso que faz, não é? Tentar desinsuflar aqui um pouco um balão que se está a criar entre os jovens que depois entram, como a Helena lembrou, entram muito em festas ilegais e essas coisas. Aguentem só mais um bocadinho. Agora, eles têm de ser rigorosos, porque de facto quem fizer as regras tem de ser muito rigoroso, porque de facto já se percebeu que são situações que dão mais asas a que haja contágios, e não é por acaso que noutros países a coisa também está muito atrasada nesse aspecto. Agora, o que eu acho que isto demonstra é que há um desejo muito grande de regresso à normalidade, assim que a vacinação estiver mais alargada à população, e provavelmente vamos entrar num regime depois tipo o Reino Unido. Não sei, o governo não tem falado muito sobre isso, mas... Achas que também teremos o nosso Dia da Liberdade em setembro? Já ouvi falar na datas de setembro, se não me engano foi eu ouvi falar em Graça 5 de Freitas. outubro, salvo erro. Sim, tens razão, 5 de outubro. O Santos Silva disse que Sim. quando falaram da imunidade de grupo, ele disse que o ideal foi quando o Macron falou em 14 de julho, tomada da Bastilha, e ele diz, não, 14 de julho a nós não diz nada, era bom se fosse o 5 de outubro. Pois, exatamente. Mas também não é por acaso que o Secretário de Estado não se atravessa com uma data para isso, não é? O próprio Freedom Day, porque a evolução da pandemia ainda é muito irregular e agora fala-se no pico dos contágios em agosto, é um pouco imprevisível. Mas acho que isso é uma ideia de marketing que estou a ver que pode pegar em Portugal também. Obrigada, Sónia. Vamos passar então ao segundo tema, os famosos apoios sociais que a Assembleia aprovou com o voto contra do PS, mas o Presidente promulgou, foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Álvaro, como é que o Presidente está feliz com isto? É uma derrota ou não é uma derrota para Marcelo? É que segundo ele não é, eu não percebo bem isto. De facto, este Presidente constitucionalista às vezes tem assim leituras bastante heterodoxas da Constituição e da realidade política. Às vezes diz coisas surpreendentes como pode-se fazer isto apesar de não haver estado de emergência, que fazem lembrar um bocado os tempos da interrupção voluntária da gravidez, não pode, não é? E até afirmações como aquela... é proibido, mas faz-se. É proibido, mas faz-se da interrupção voluntária da gravidez. E também mais recentemente o direito serve à política, que é assim uma coisa que eu acho que ele nem pensou muito bem no que estava a dizer, que é
no mínimo polémico. Em relação a isto, aquilo que ontem reparei é que começa, para um jornalista, a compensar fazer perguntas mais dirigidas ao comentador Marcelo Rebelo de Sousa do que ao chefe de Estado. Porque ontem, quando o Rodrigo Pratas, na SIC Notícias, fez essa pergunta ao Presidente da República, se tinha perdido, acabou por conseguir uma resposta do comentador e que foi a mais interessante. Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu a responder logo, na ponta da língua, instantaneamente. Juridicamente, certamente que perdi, mas politicamente acho que ganhei. Percebe-se o que é que ele quer dizer. Eu acho que, de facto, juridicamente teve uma derrota, mas acho também que essa derrota foi política. Acho que só não foi maior porque, de facto, o governo, já depois do pedido, aprovou legislação que, de certa forma, encaixou aquilo que a oposição já tinha aprovado e que também há a questão da salvaguarda dos efeitos produzidos, decidida pelo Tribunal Constitucional, e há também, não menos importante, o facto de algumas daquelas situações, como o teletrabalho, como toda a gente tem teletrabalho, já não existirem hoje. Mas sim, acho que é inegável que Marcelo Rebelo de Sousa teve uma derrota jurídica, mas também política. Helena, eu faço a mesma pergunta que ao Álvaro. O constitucionalista Marcelo não leva aqui um grande abanão, uma grande derrota? O Presidente da República, quer seja Marcelo ou não, e às vezes por Marcelo ser muito diferente realmente todos os presidentes, a gente tende a achar normal algumas coisas dele. Mas vamos lá ver. O Presidente da República pôs a mão na Constituição e jurou defender a Constituição. Portanto, se o Tribunal Constitucional vem dizer que uma coisa que o Presidente decide é inconstitucional, não há nada de mais grave e não há uma derrota maior do que esta. Podemos depois achar que, do ponto de vista moral, Marcelo fez aquilo porque queria ajudar, ok, mas não é esse o plano em que deve estar um Presidente da República, e tem que se ter cuidado com isso, porque senão quer dizer que o Presidente vai fazer o quê? Quando achar outra vez que, do ponto de vista moral, é preciso pôr mais dinheiro não sei onde, vai dar um pontapé novamente na Constituição. Eu confesso que apetece-me só abordar este assunto do ponto de vista formal. E, portanto, do ponto de vista formal, foi uma derrota. E o Vital Moreira, engraçado, hoje já veio a correr, o Vital Moreira, que é do PS, já veio a correr dizer que a reação do Marcelo realmente foi despropositada e que é ficção constitucional e não sei o quê. Mas, por acaso, acho que sim, acho que os constitucionalistas têm razão. Isto subverte. A norma travão é uma coisa, aliás, é uma norma do ponto de vista orçamental e de gestão do país importantíssima, que é a Assembleia não poder impor a um governo despesas que não estão cabimentadas. Depois há outra coisa que é as folgas que os orçamentos têm, não sei o quê. Mas, bom, tem que haver regras claras e, portanto, aqui eu sei que Marcelo estava preparado para um chumbo, e que esse chumbo não trará muitas consequências, porque primeiro não tem efeitos retroativos, portanto, quem recebeu não tem que devolver o dinheiro. E depois, muitos dos apoios que estamos a falar já não existem agora, porque já estamos numa situação diferente. Portanto, do ponto de vista prático, este chumbo não prejudica algumas pessoas, mas não prejudica um número muito grande e, portanto, o próprio Marcelo estava preparado para isso. Mas acho que não deixa de ser estranho para no futuro, nos cadernos de história política, este vai ficar pronto, para os anais, este chumbo. Por último, muito rapidamente, diz. Não, portanto, não vejo razões para Marcelo estar feliz. Não, porque o que conta, eu percebo que ele possa dizer que está feliz hoje e não sei o quê, mas o que conta para a história não é o dia só, as 24 horas de hoje, é mais grave, é mais profundo que isto, a relação entre presidentes e chumbos de normas inconstitucionais por presidente, e portanto não percebo. E depois deixa-me só dizer uma coisa, parece-me que sobre o Marcelo, que acho imensa piada realmente estas coisas que ele diz e aos comentários que ele faz dele próprio, mas dá uma sensação que nos últimos tempos ele tem vindo a perder a influência sobre o governo, porque
houve esta guerra com o governo sobre os apoios sociais, porque isto significa que não conseguiu convencer o governo a alterar o PS, não é? Alterar aquilo a proposta, o projeto de lei na Assembleia da República da oposição, para de maneira a haver um consenso e não temos que passar por isto. Agora houve umas críticas ao PRR depois dele estar aprovado e entregue, que também mostra que a influência dele afinal é praticamente zero. Não sei, parece que ele agora está sempre a queixar-se e não sei, tem uma posição em relação ao governo de que não me ouvem. Parece que é mais isso. Qualquer dia temos um presidente Calimero. Um bocadinho, estamos um bocadinho a caminhar para isso. Só falta. Ó, Sónia, eu queria perguntar-te uma coisa um bocado ao lado, mas confesso que me surpreendeu imenso. Como é que interpretar que Rui Rio, que aprovou a medida dos apoios sociais, venha agora dizer que isto afinal estava à espera da decisão do Tribunal Constitucional? Quer dizer, o homem, quando vota ao pacote, já sabia que era inconstitucional, mas vota na mesma. Claramente isto vem na sequência do que a Helena disse, acho eu, que é todos votaram aquilo sabendo que a norma travão existe e tem de ser respeitada. Duvido que alguém não tivesse noção de que isso era assim, mas quiseram fazê-lo. Portanto, foi uma questão política, foi uma decisão consciente e o que Rio explicava ontem era justamente isso, é que ok, mas assim nós forçamos o governo a pagar estes apoios. Assim, aquelas pessoas já receberam aquele dinheiro e assim o governo também foi obrigado a incorporar, como disse o Álvaro, a aprovar a legislação que incorporasse de algum modo alguns destes apoios. Eu acho que foi a pensar nisso que todos apresentaram. Agora, de facto, ele dizê-lo assim, de forma despodurada, como disse ontem, tem no mínimo a sua graça. Mas é mau o líder da oposição dizê-lo e candidato a primeiro-ministro dizê-lo. E é péssimo o Presidente da República dizê-lo, não é? Exato, é que foram os dois. Mas mais do que a vitória política ou a derrota política, interessa é socialmente. Socialmente houve pessoas que receberam. E a história dos retroativos, pronto, eles desculpam-se um pouco com isso. Mas em relação a Marcelo, às vitórias e derrotas, eu também queria dizer uma coisa, é que isto tudo veio marcar um momento que era o momento do segundo mandato do Marcelo, em que o Marcelo se quis mostrar mais exigente, quis mostrar que aparecia com uma postura diferente perante o governo. E de facto apareceu, mas perdeu. Portanto, isto foi muito importante para António Costa, não é? Para virar esse jogo, para dizer, tens de contar connosco porque nós vamos dar a luta, basicamente. Exatamente. Estamos aqui para te ajudar a concluir o mandato com dignidade. Oh, meu Deus! O que é que isto nos está a lembrar? Enfim, para já que já temos alguma idade, principalmente eu, e depois que foi o que Cavaco Silva disse relativamente a Mário Soares, quando Mário Soares foi um dos presidentes mais interventivos em relação ao governo. É engraçado, é. Bem, vamos passar a outro tema. Esta semana o Governo suspendeu a decisão de indicar Vítor Fernandes para a presidência do Conselho de Administração do Banco de Fomento, o Chairman. O Ministério Público suspeita que este gestor deu informação privilegiada a Luís Filipe Vieira quando trabalhava no novo banco. Marcelo já veio dar um sinal de oposição a esta nomeação. Álvaro, o Primeiro-Ministro começou a referir-se a isto como um caso e casinho, mas depois Cisa Vieira, o Ministro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, acabou a tomar a decisão de suspensão do gestor do cargo para o qual tinha sido indicado. Achas possível que o Banco de Fomento fique nesta situação de chairman suspenso? Eu acho que o que começa a ser mesmo um caso sério é o Banco de Fomento, do qual estamos à espera já não sei há quanto tempo, do qual sabemos que houve inclusivamente responsáveis com vencimento à espera de, enfim, terem que fazer, e volta e meia lembramos daquela proposta do PCP de, apesar de tudo, nacionalizar o novo banco para o manter como banco especializado no apoio às micro, pequenas e médias empresas, que durante muito tempo, bem ou mal, para as facilidades de concessão de crédito, apesar de tudo, era uma virtude que se reconhecia ao antigo BES.
uma pessoa olha para tudo o que aconteceu desde então e começa a perguntar-se, afinal, porque é que isso era tão má ideia? Porque é que não pôde ser assim? Das duas, uma, se o Banco de Fomento é tão importante, não pode estar suspenso disto ou daquilo como está há tanto tempo. Se realmente é importante, então tem mesmo que andar para a frente, porque se não anda é porque não faz assim tanta falta. Helena, Marcelo não tem tido muito sucesso em remodelar ministros, pelo menos Jorge Sampaio teve mais, que eu me lembro. Marcelo já tentou fazer isso com Eduardo Cabrita e falhou, embora tenha recordado que conseguiu com a Constança Urbano de Sousa. Achas que vai ter influência no afastamento de Vítor Fernandes? Definitivo. Pois, não sei, tal como eu dizia há bocado, não é? Os últimos dossiês em que ele tem estado metido, eu acho que não tem tido muita força, não é? E lembro uma coisa, esta polémica de Vítor Fernandes vem desde quando ele foi escolhido pelo governo para o Banco de Fomento. Ele esteve na administração da Caixa de Santos Ferreira, passou com Santos Ferreira para a administração do BCP, depois passou para o novo banco e em fevereiro o governo foi a buscá-lo porque achava que era uma pessoa indicada para a administração do novo Banco do Fomento. Na altura o PCP e o Bloco criticaram muito a escolha desta pessoa, porque recordando que tinha sido visado na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, porque ele fez parte daquela administração da Caixa que deu vários créditos problemáticos a João Berardo, ao Grupo Lena, a Val do Lobo, créditos que depois perderam e não foram recuperados. Mas mais do que isso, tal como ficou explícito nas conclusões finais da Comissão de Inquérito, ele fazia parte de um grupo com o Santos Ferreira e com o Armando Vara, de administradores que concederam crédito para compra de ações do BCP, naquilo que o próprio relatório tem lá escrito como um assalto ao BCP, e depois estes mesmos gestores, mais tarde, foram na administração do BCP, exatamente. E ele até ficou muito furioso com aquilo e depois dos trabalhos acabarem, ter sido aprovado o relatório, ainda mandou uma carta aos deputados da Comissão de Inquérito. Eu, na altura, não me lembro de Marcelo falar sobre isto, mas já era polémico na altura. Agora, o que é que acontece? Por causa desta operação cartão vermelho ao Benfica, ao presidente do Benfica, o nome dele volta a ser falado, porque há suspeitas do Ministério Público de que ele teria falado com o Luís Filipe Vieira para supostamente ajudá-lo, pelo menos a estabelecer algumas balizas para Vieira montar uma estratégia para voltar a comprar por interposta pessoa créditos perdidos dele no novo banco e assim recuperar não só neste caso são terrenos que estão em causa no Brasil, como conseguir o perdão definitivo, 54 milhões de euros de dívida. E agora Marcelo fala, e a forma como ele fala realmente foi muito dura, porque ele diz que não quer que desde o início este processo de alguma forma possa vir a ser manchado, e que o Banco de Fomento é uma peça fundamental, ele diz mesmo uma peça-chave para pôr em prática o tão ambicionado programa de recuperação e resiliência que Marcelo fala tanto, como o tábua de salvação do país. E portanto eu, quando ouvi Marcelo, pensei, bom, ele está praticamente a dizer que não quer correr risco nenhum e não quer que o governo corra risco nenhum com esta pessoa no Banco de Fomento, quando o risco existe. Porque o que é que o governo fez? Como tu dizias há pouco, primeiro António Costa disse que isto era casos e casinhos, que as pessoas não se deviam distrair com isto. E Cisa Vieira resolveu suspender a nomeação de Vítor Fernandes, ou seja, não desistiu o governo, ainda não desistiu de Vítor Fernandes, e suspendeu essa nomeação, fazendo-a depender de uma auscultação à Procuradoria-Geral da República sobre se ele é erguido ou não no processo. Ora, a mim parece-me estranho, e não me parece que Marcelo esteja
confortável com isso, porque, quer dizer, o que é que ele vai perguntar à PGR se hoje ele é erguido? A gente sabe como é que são os processos, hoje uma pessoa não é erguida, daqui a 3 ou 4 meses pode ser, portanto isso é uma garantia assim tão grande, além de que o próprio Vítor Fernandes também ainda está a ser alvo de uma auditoria interna do Novo Banco, para saber, porque o Novo Banco, quando viu estas notícias, resolveu fazer uma auditoria para saber se houve quebra de procedimentos internos dos gestores do Novo Banco a transmitir informações sobre a alienação daquelas ativos que eram do Novo Banco, do BES-Mau. E, portanto, eu acho que há aqui um risco imenso e não sei, mas se Marcelo disse o que disse de uma forma tão taxativa, eu espero, quer dizer, espero no sentido em que percebi, ouvindo, de que ele está a fazer pressão para que o governo tenha muito, muito cuidado em proteger o Banco de Fomento de polémicas desnecessárias e completamente colaterais à sua missão. Agora vamos ver se Marcelo realmente terá força neste caso, não sei. Bem, noutras não tem tido, vamos ver. Sónia, Vítor Fernandes veio dizer que isto é um ataque de caráter por parte do Ministério Público, mas pronto, nós sabemos que a Justiça fará o seu caminho. Agora, politicamente é possível, o Álvaro já tocou neste assunto, a Helena também, mas politicamente é possível que o banco que vai tratar dos fundos europeus acabe a ser liderado por uma pessoa envolvida no processo, Luís Filipe Vieira, mesmo que isto seja uma injustiça da Justiça. Ana, eu, para ser sincera, não acredito que Vítor Fernandes vá ser nunca mais presidente do Banco de Fomento. Acho que há uma leitura política e até da opinião pública que o governo fará e para tirar as suas conclusões. Acho que dizer que vai fazer perguntas à PGR ou a tratar de saber qual é a circunstância judicial dele é uma forma elegante de o pôr fora da corrida. Eu acho que nunca mais vamos ouvir falar de Vítor Fernandes para liderar o Banco de Fomento. E um dos riscos é precisamente estes que tanto o Álvaro como a Helena falaram antes, que é o risco de tu levares os vícios da cultura que parece ter estado no BES e na origem do novo banco para um banco de fomento que tem uns objetivos totalmente distintos. E eu acho que já há indícios e já há suspeitas suficientes para ninguém querer que isso aconteça. Portanto, eu acho que o caso não sendo tão claro, eu acho que o que vai acontecer a Vítor Fernandes é o mesmo que aconteceu a António Domingos na Caixa. Já nunca mais. Esse chegou mesmo a ser chegou mesmo a ser demitido, porque chegou mesmo a ser nomeado e a estar em funções. Um mês, salvo erro. Mas acho que o fim vai ser o mesmo. Ok. Bem, portanto, vamos ter que estar atentos nos próximos dias, porque provavelmente o assunto vai ter que se resolver mais depressa do que a gente, enfim, à partida pensava. Vamos para o último tema, o CDS. Álvaro, a intervenção do Nuno Melo abalou as jornadas parlamentares do CDS. Temos candidato à sucessão do atual líder? Parece-me que, certamente, quando no início do ano Adolfo Mesquita Nunes desafiou a atual direção, pedindo um congresso eletivo antecipado, Nuno Melo já tinha admitido vir a ser candidato mais tarde, depois das autárquicas, num congresso ordinário, mesmo que eventualmente ligeiramente antecipado ou não, logo veremos. E agora com esta intervenção nas jornadas parlamentares, acho que isso ficou muito, muito claro, não só pela natureza das críticas que fez à direção, como também da própria posição privilegiada em que, neste momento, face àquilo que é a luta interna no CDS, ele se situa, porque, por um lado, é alguém que vem da direção de Cristas, de Assunção Cristas, e que não renega esse passado, e que defende, e é defendido por pessoas que vêm desse consulado também, mas por outro lado é uma pessoa que já nas últimas eleições para o Parlamento Europeu tinha um discurso muito mais à direita, muito mais musculado do que o mais social de Assunção Cristas, como que na verdade a cumprir aquele desígnio de Paulo Portas à direita do CDS, uma parede, não é?
Exatamente. retirar completamente margem para o aparecimento de novos projetos, como a Iniciativa Liberal ou o Chega. E nesse sentido, parece-me que aquilo que ele veio dizer, estou aqui e sou capaz de fazer essa síntese entre aquele que foi o CDS de Assunção Cristas e um CDS mais à direita, no fundo. Obrigado, Álvaro. Helena, o CDS tem remédio? O Nuno Melo poderá ser um bom remédio, um remédio razoável para curar a doença, ou a morte do CDS é inevitável? Parece-me que mesmo com o Nuno Melo, o CDS vai ser um partido muito marginal, ou muito residual, ou muito pouco influente. Acho que e sei lá, a médio prazo sim, poderá até desaparecer, porque também não é um drama, não é? Os partidos nascem, os partidos morrem, e isso tem acontecido ao longo da história dos partidos Para as portugueses. pessoas conservadoras como eu, custa um bocado ver um partido que nasceu em 1974 morrer desta maneira, embora não me identifique, obviamente. Não sei, parece-me que o caminho já começou um bocadinho para a CDS já fez São uma várias coisa conservadora. mortes claramente exageradas, não é? Diz. O quê? O CDS já teve várias notícias da É sua verdade, morte, mas claramente atenção, exageradas. então vou Ainda pôr aqui em cima da mesa assim, mas no passado não existia, como existe hoje, um partido chamado Iniciativa Liberal, que está a ser capaz de atrair algumas pessoas da área do CDS, e depois há outra coisa que está a acontecer, que é há pessoas do CDS que estão a sair e que falam da possibilidade de haver ainda outra alternativa, nomeadamente em torno daquela associação cívica Mais Liberdade, que tem pessoas, que já tem pessoas ligadas ao CDS e também ligadas ao PSD. E, portanto, quando eu ouço falar de que essa associação também poderá transformar-se um dia numa plataforma ou num partido, quer dizer, começa-se a ver que à direita do PSD começa a haver muitas ofertas. E, portanto, quer dizer, a vida do CDS vai se complicar. É tudo verdade. Mas o CDS tem aquela capacidade de resiliência e de ser o clube de cavalheiros que se odeiam cordialmente. Que, por exemplo, há cada vez menos cavalheiros, Álvaro. E vês um dissenso brutal. Até agora, a propósito das autárquicas, vês ódios terríveis e pouco urbanos ainda no Chega, que sugerem que algumas destas coisas podem não ter aquele cimento que o patina e que a antiguidade dão. Pronto, o Álvaro está do meu lado. O Álvaro está do meu lado. Eu sou muito mais cética, pronto. Não, quer dizer, eu acho que com o Rodrigo Santos, sinceramente, a coisa não vai a lado nenhum. Agora não sei, vamos ver. Mas pronto. Sónia. Ui, meu Deus. Sónia, Nuno Melo poderá fazer frente ao Chega. O Álvaro já recordou aqui as últimas europeias, quando Melo fez um discurso muito radical, que nada tinha a ver, ou pouco tinha a ver, com o discurso mais moderado da então líder Assunção Cristas, mas também apoiado pelos apoiantes cristas. Aliás, nós tivemos uma peça ótima esta semana, da Margarida Gomes, que tinha uma declaração fabulosa do Adolfo Mesquita Nunes, que se é diferente do Nuno Melo, mas que diz: Nuno Melo defendeu-nos a todos, que andámos aqui a dar um litro. Não era assim, não tenho aqui o papel à frente. No fundo era defendeu a anterior direção, era o que ele queria dizer. Exatamente. Não é? Exatamente. Achas que pronto, que Nuno Melo poderá fazer esta história de frente ao Chega e fazer criar, como o Álvaro lembrava, o velho signo de portas entre o CDS e a direita só à parede? Eu acho que ele tentou fazer nessas europeias uma coisa simples, que foi tirar o CDS do centro, onde ele achou que o CDS estava e se confundia com o PSD, sobretudo com o PSD, e procurar o caminho que o CDS sempre teve mais à direita, porque eu acredito que é isso que ele acha que falta. Não sei se a ideia é fazer mesmo frente ao Chega, e daí a ser mais radical no discurso, ou se a preocupação é a iniciativa liberal, porque eu, tal como a Helena, acho que a debandada que está a existir, apesar de ninguém
ainda o ter assumido, nem ninguém ter mudado de partido, é de gente muito mais próxima da Iniciativa Liberal. Eu não estou a ver um Francisco Mendes da Silva aí para o Chega, nunca, não é? Mas estou a vê-lo aí para outro partido tipo Iniciativa Liberal. Portanto, eu acho que ele também está preocupado com isso. Agora, o que isto demonstra para mim é que ainda há no CDS um instinto de sobrevivência. Portanto, eles ainda não se dão por totalmente acabados. E esse instinto de sobrevivência é de facto o que pode fazer a diferença. Eu creio que ficou muito claro, como o Álvaro também disse, que o Nuno Melo vai avançar, não é? Abriu de facto uma estrada, abriu o seu caminho para avançar numa futura corrida à liderança, mas eu acho que não será o único e acho que é isso que vai dar novo entusiasmo, novo elan ao partido e que vai voltar a pôr o CDS também em níveis mais aceitáveis, mesmo nas sondagens, porque tem tido resultados muito baixos. E nesse sentido eu acho que Adolfo Mesquita Nunes, que falou precisamente no texto da Margarida, depois de várias tentativas que nós fizemos e que ele nunca quis falar, ele achou que neste momento já podia dizer alguma coisa e eu acho que ele é uma pessoa que pode passar pela qual o partido também pode passar no futuro, digamos assim. Portanto, se calhar vai haver um confronto entre Nuno Melo e Adolfo Mesquita Nunes, e isso traria cachê e elan ao partido. Acho que isso podia permitir ali a sobrevivência. Isso é muito interessante. Bem, muito obrigada a todos e o Poder Público volta na próxima semana e até lá. Adeus. Deus. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.